Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Queridos irmãos, com muita alegria eu os saúdo com a graça e a paz de Jesus Cristo. Também desejando boa tarde a todos, pessoal de casa, que alegria ter vocês com a gente, sempre aí conectados. Vamos dar sequência à nossa série de mensagens, a série de mensagens cujo tema geral é superação, e hoje de maneira específica, tratando o tema Meu passado me envergonha. Vamos ler a passagem da palavra de Deus, que está descrita no livro de Juízes, capítulo 11. Juízes, capítulo 11, versículos 1 até o 6, palavra de Deus, nessa referência que eu acabei de mencionar, diz assim: Jefité era um guerreiro corajoso. Era filho de Gileade, mas a sua mãe era uma prostituta. A esposa de Gileade teve muitos filhos, e quando esses meio-irmãos cresceram, expulsaram Jefité, dizendo: Você não receberá parte alguma da herança de nosso pai, pois é filho de outra mulher. Então Jefité fugiu de seus irmãos e foi viver na terra de Tobi. Em pouco tempo, passou a chefiar um bando de desocupados que se uniram a ele. Por essa época, os amonitas começaram a guerrear contra Israel. Quando os amonitas atacaram os líderes de Gileade, mandaram buscar Jefité na terra de Tobi. Venha e seja nosso comandante, disseram. Ajude-nos a lutar contra os amonitas. Por favor, se assente, por gentileza. Você que está em casa, permaneça atento, conectado com a gente. Tema da mensagem, acabei de dizer, meu passado me envergonha. Existem diferentes formas de encarar o passado. Os saudosistas olham para trás, imaginando que foram os melhores dias de suas vidas. Os traumatizados veem o passado, veem a vida pregressa como uma espécie de estorvo. Como é que você enxerga o seu passado? Que tipo de perspectiva você tem sobre os anos anteriores? Certamente o ponto de vista vai depender da história de cada indivíduo e da maneira como se enxerga tudo aquilo que nós passamos. No caso de Jefité, o personagem bíblico que tomaremos como base nessa mensagem, por sinal, um personagem não muito conhecido, embora seu nome esteja estampado na Bíblia Sagrada com certa contundência. Este camarada, Jefité, foi alguém que possuiu um passado tenebroso. Ele cresceu assombrado pelo adultério dos seus pais e também pela prostituição da sua mãe. Por conta desse contexto, os irmãos puderam perceber na leitura que eu acabei de fazer, seus meio-irmãos, irmãos por parte de pai, o expulsaram de casa sem ter direito a absolutamente nada da herança de seu pai. Apesar disso, a Bíblia diz que ele conseguiu reagir com grandeza de alma. Ele conseguiu reagir com grandeza de alma às coisas que lhe sucederam. Para os irmãos terem ideia, o seu nome é mencionado na carta aos Hebreus,
capítulo 11, na galeria dos heróis da fé. A Bíblia o apresenta como um super-herói da fé. Como alguém que foi capaz de superar os seus traumas e os seus medos. A história de Jefité nos ensina que é possível superar o nosso passado, que é possível superar os nossos traumas e seguir em frente. E é exatamente esse o nosso desafio. Esse é o nosso desafio nessa tarde. Superar as coisas ruins da nossa história e conseguirmos levantar a cabeça e continuarmos caminhando. Uma das verdades que eu aprendo com a vida de Jefité, e essa verdade é muito valiosa para nós superarmos o nosso passado vergonhoso, se por acaso nós o enxerguemos assim, é a seguinte: essa é a primeira verdade que eu aprendo com Jefité. Nosso passado não precisa determinar o nosso futuro. Nosso passado não precisa determinar o nosso futuro. O pai de Jefité chamava-se Gileade, que coincidentemente era o nome do povoado onde ele morava. Gileade era o nome do seu pai e, ao mesmo tempo, o nome da cidade que ele residia. Certamente, a infância de Jefité foi marcada por bullying, discriminação e preconceito, pois a história diz que ele era o único da casa de seu pai, cuja mãe era uma prostituta. Por sua mãe ser uma garota de programa, não é difícil imaginar o quanto a infância de Jefité tenha sido dolorida. Imagine no meio dos seus colegas de escola o que Jefité era obrigado a escutar. Imagine o tipo de apelido que Jefité recebeu por parte dos seus coleguinhas de infância. Esse tipo de discriminação, com toda certeza, não se resumia às brincadeiras de mau gosto da escola que ele frequentava. A sociedade o recriminava também. Se nos nossos dias, considerados mais progressistas, existem discriminações para pessoas que estão na condição de Jefité, imagine naquela época. Não é difícil acreditar que havia uma espécie de animosidade por parte daqueles que conheciam a sua história. Quando Jefité passava, as pessoas olhavam para ele, falavam ou pensavam: vejam, ali está o filho da prostituta, o filho da mulher da vida, o filho da garota de programa. Era assim que Jefité era conhecido. O pior ocorreu com ele na sua vida adulta, pois a Bíblia diz que ele foi excluído do convívio familiar pelos seus próprios irmãos. Além da discriminação da sociedade, Jefité teve que conviver com o desprezo dos seus irmãos de sangue. Seus irmãos o expulsaram de casa porque ele era o único filho de adultério. Como se ele tivesse culpa de alguma coisa que tivesse acontecido. Mas ele foi expulso de casa. E por conta dessa exclusão familiar, por conta dessa exclusão da sociedade, Jefité foi viver numa terra chamada Tobi.
e passou a liderar um bando de foras da lei. Jefité tinha uma vida pregressa vergonhosa por conta do pecado dos seus pais, porque o pecado não tinha sido apenas a prostituição da mãe, mas também o adultério do pai. Além de ter esse passado vergonhoso, Jefité piora a sua situação, se unindo a um grupo de criminosos. Onde foi parar Jefité? Ele torna-se líder da boca, vamos assim dizer. Tem Bíblias que até suavizam. Dizem que Jefité era líder de desocupados. As Bíblias mais fiéis ao original dizem que ele era líder de um grupo de levianos. Um grupo de foras da lei. Duas coisas mancharam a biografia de Jefité. Se você fosse analisar a tua história, quais são as coisas que envergonhariam você? Levando em consideração que todos nós somos pecadores. Quais coisas aconteceram no nosso passado que nós não gostaríamos que fossem lembradas? No caso de Jefité, temos pelo menos duas que podem ser consideradas. A primeira delas eu falei de maneira exaustiva. Foi o fato dele ter vivido uma infância subjugado por causa dos seus pais. E a outra foi a decisão dele de viver à margem da lei. Jefité não era apenas lembrado pelo pecado dos seus pais. Ele também era lembrado pela decisão de se tornar um fora da lei. Meus irmãos, as coisas ruins que cometemos ou que fizeram conosco não precisam determinar o nosso futuro. Eu vou repetir, por favor. Olhem para mim. As coisas ruins que fizeram conosco ou pecados que cometemos não precisam determinar o nosso futuro. Aquilo que seremos e o que conquistaremos não dependem do nosso passado, mas dependem exclusivamente das nossas escolhas. Essa palavra é de status de WhatsApp. É de story de Facebook e Instagram. Eu vou repeti-la. Escute-me, você que está em casa também. Aquilo que seremos e o que conquistaremos não dependem do nosso passado. Dependem exclusivamente das nossas escolhas. Eu comentei com vocês a vida pregressa de Jefité. Que vida complicada. Mas sabe como a Bíblia chama Jefité no início da sua história? No versículo 1 do capítulo 11. A Bíblia não diz que Jefité era um coitado, um desafortunado. A Bíblia diz que Jefité era um guerreiro corajoso. É assim que a Bíblia apresenta Jefité. Filho de uma prostituta, filho de um casal adúltero, unido a criminosos, mas a Bíblia fala que Jefité era um guerreiro corajoso. Ele escolheu ser uma pessoa forte. Irmãos, cabe a cada um de nós decidir o que queremos ser nessa vida. O que seremos nessa vida é uma decisão nossa. Podemos ser pessoas medrosas,
que vivem assombradas pelo passado, ou podemos ser pessoas batalhadoras. Pessoas batalhadoras que levantam a cabeça e seguem em frente. Quem você decide ser? Uma pessoa acuada, coagida pelo teu passado? Ou um guerreiro corajoso que levanta a cabeça e segue adiante? Irmãos, o que fizeram conosco e os pecados que cometemos precisam ser deixados para trás. Não podemos passar a vida inteira amargurados com as injustiças que sofremos. Os pecados que cometemos no passado precisam ser confessados diante de Deus, mas não precisam nos atormentar a vida inteira. Sabe o que a Bíblia diz a respeito dos seus pecados, dos meus pecados, quando nós somos arrependidos diante de Deus? A Bíblia diz que eles são lançados no mar do esquecimento. Eu costumo dizer que os pecados são embalados por Deus, jogados no fundo do mar, e o Senhor põe uma placa dizendo: proibido pescar. Ninguém pode pescar o que Deus lançou no mar do esquecimento. Mas parece que nós temos a mania de nos atormentarmos pelos pecados pregressos. Precisamos deixar os nossos pecados no passado. Eles não podem determinar quem seremos de agora em diante. Os erros que cometemos, eles precisam ser esquecidos. Da mesma sorte, as maldades que fizeram com a gente. Se nós carregarmos as maldades nas nossas lembranças, seremos pessoas amarguradas. Irmãos, eu não gosto sim de citar exemplos, mas eu conheço pessoas que estão amarguradas por coisas que aconteceram 30 anos atrás. São coisas que aconteceram há 3 décadas. Eu conheço pessoas que são amarguradas por coisas que pessoas que já morreram fizeram. Meu irmão, o teu passado não precisa determinar o teu futuro. Não deixe o teu passado comprometer a tua sorte. Tanto aquilo que fizeram com você, como aquilo que você fez, ficam para trás. É preciso quebrar os nossos retrovisores. A vida tem lições. A vida tem lições simples, porém profundas. Aqueles que pilotam, aqueles que dirigem um carro, percebem que a visão da frente é maior do que a visão que temos na parte de trás. Os espelhos retrovisores são minúsculos, mas o para-brisa é gigantesco. Precisamos olhar para frente. Deus quer que sejamos guerreiros dispostos a vencer o passado. Jefté era um guerreiro corajoso. Ele não se apequenou. Ele viu as suas dificuldades como uma oportunidade. Os coaches, os empresários, os bem-sucedidos dizem que as crises podem ser vistas sob 2 pontos de vista, sob 2 ângulos. Nós podemos enxergá-las como uma ameaça ou como uma oportunidade. Jefté viu tudo aquilo que aconteceu com ele e decidiu se tornar um guerreiro, um grande guerreiro, um guerreiro corajoso. Seu passado não o acovardou, seu passado não o amedrontou. Ele se livrou das amarras do passado e se tornou uma pessoa forte. Deus quer que você seja forte.
A palavra lá em Josué, que Deus diz para aquele homem, diz para você também. Eu gosto muito dessa frase. Durante um bom tempo ficou no status do meu WhatsApp. Seja forte e corajoso. Deus te fez para ser forte. Deus te fez para ser corajoso. Segundo lugar, o que eu aprendo com a história de Jefité. Deus sempre dará oportunidades para superarmos os traumas do passado. Irmãos, que palavra poderosa Deus está nos ensinando. Deus sempre dará oportunidades para superarmos os traumas do passado. O modo como foi tratado quando criança e a maneira como foi expulso de casa certamente deixaram marcas no coração de Jefité. Dizem, que aquele que apanha acaba se lembrando das coisas ruins que lhe sucederam. Jefité certamente ficou com cicatrizes das feridas que teve no passado. Apesar dele ter se estabelecido numa outra cidade, ele foi expulso de Gileade, ele fugiu de Gileade por conta dos seus irmãos. Apesar de ter se dado bem numa outra cidade, numa cidade chamada Tobi, não é absurdo imaginar que Jefité carregasse algum trauma do seu passado. Maravilhoso da história dele é a oportunidade que ele recebe de dar a volta por cima. Todas as vezes que sua vida parecer torta, parecer complicada, emaranhada, se ligue, Deus em algum momento vai te dar a oportunidade de dar a volta por cima. É assim que Deus costuma trabalhar. Não há crise que Deus não permita que tenhamos um escape. Deus sempre dará uma oportunidade de darmos a volta por cima. Jefité, enquanto estava em Tobi, lembra? Liderando aquele bando de fora da lei. Jefité, ele recebe um convite. Os líderes do seu povoado, o povoado de Gileade, vão até ele para pedir a sua ajuda. Irmãos, como o mundo dá volta. Quando ele foi expulso de casa, ninguém o protegeu. Ninguém o defendeu. Não teve uma autoridade civil para dizer, não pode expulsar Jefité. Ele não é filho da mesma mãe, mas ele é filho do mesmo pai. Vocês não estão sendo justos com ele. Ninguém protegeu Jefité. Ninguém pleiteou por sua causa. Ele precisou viver longe, em outra cidade. Mas como o mundo dá voltas, queridos irmãos. Agora as autoridades civis chegam até Jefité para dizer, olha, venha comandar o nosso povo. Venha comandar o nosso povo. Nós precisamos de você. Eu disse agora há pouco que Jefité, ele era um grande guerreiro. E por ser um grande guerreiro, as pessoas conheciam a sua personalidade. E quando ele é convidado para ser comandante do exército do seu povo, Deus estava lhe dando uma oportunidade de voltar com honra para a sua terra. Ele saiu envergonhado e voltaria com honra. Quantos de nós ficamos com marcas na alma por causa de algum constrangimento que tenhamos sofrido ao longo da vida? Estou falando aqui para pessoas com perfis parecidos de Jefité. Eu não acredito que a sua história seja muito melhor que Jefité. Nem a minha. A história humana é cíclica. Ela é um ciclo, acontece com todo mundo. Talvez com personagens diferentes, circunstâncias diferentes.
mas os problemas se sucedem a todos. Quais são as marcas que estão na sua vida por conta do teu passado? Como eu disse, o passado deixa cicatrizes. Contudo, a história de Jefité nos ensina que Deus sempre nos dará oportunidades. Deus sempre nos dará oportunidades para superar os traumas pregressos. O Senhor sabe o quanto você já sofreu. O Senhor sabe o quanto eu já sofri. O Senhor sabe quanto nós já sofremos. Ele, mais do que ninguém, está preocupado em nos devolver a dignidade que nos foi perdida. Quantas vezes nós perdemos a dignidade por conta de coisas que nos aconteceram? Ou injustiças ou pecados mesmo que cometemos. E Deus, Ele quer nos devolver a dignidade. Deus não quer jamais que você seja marcado por coisas ruins. Não. Deus quer uma história de honra para você. Deus não queria que Jefité terminasse como um fora da lei. Não. Deus permitiu que os amonitas invadissem Gileade. E assim os gileaditas pudessem precisar da ajuda de Jefité. Deus, Ele controla todas as coisas. Ele está construindo o cenário para devolver honra ao seu coração. E assim como Deus mudou a rota da vida de Jefité, Deus é poderoso para mudar a rota da sua vida. Acredite nisso. Deus é poderoso para mudar o percurso. Deus pode mudar essa estrada. Deus pode. Viajei para o Nordeste de carro esse fim de ano. 3 dias de viagem. Eu amo viajar. Se fosse pastor, acho que eu seria caminhoneiro. Mó barato viajar, eu amo. E da outra vez que eu viajei de carro, eu percebi alguns percursos ali na rodovia que liga Bahia a Sergipe, que as estradas estavam esburacadas. As estradas estavam ali danificadas, complicadas de percorrer aquele trajeto. Eu passei agora, percebi que as estradas estavam melhores, alguém mudou. As estradas esburacadas deram lugar às estradas pavimentadas. Deus não quer que a sua vida seja para sempre uma estrada esburacada. Deus quer pavimentá-la. E não é uma operação tapa-buraco, não. Deus quer pavimentar por completo a tua vida. Ele não quer que você seja conhecido pelas tremedeiras. Quando um carro passa pelos buracos, é possível sentir as tremedeiras que os buracos proporcionam. Deus não quer que você seja conhecido como um estorvo para ninguém, não. Deus quer pavimentar a tua vida. Ele quer mudar a tua sorte. É possível que alguém tenha se identificado com o tema da mensagem de hoje. Meu passado me envergonha. Maus tratos, agressões, sentimentos de culpa e fracasso são as causas desse tema. Talvez você tenha vergonha do seu passado por um abuso que tenha sofrido na infância, ou por um pecado tão grave que você cometeu que você tem vergonha de lembrar. Eu faço essa pergunta a você, responda para si mesmo. Existe algum acontecimento que lhe prende ao passado ou lhe impede de seguir adiante? Tem alguma coisa que está te amarrando lá, 10, 20, 30 anos atrás, ou até mesmo 2020? Nosso personagem de hoje, Jefité, tinha motivos para não avançar, mas a Bíblia chama ele de guerreiro. Essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Deus quer que sejamos guerreiros. Somente essa atitude de valentia nos permitirá aproveitar as oportunidades que surgirão. Se nos vitimarmos, baixarmos a cabeça, as oportunidades vão passar e nós não a perceberemos.
porque estaremos cabisbaixos. Precisamos estar de cabeça erguida, porque a qualquer momento a oportunidade vai passar. E precisamos agarrá-la com unhas e dentes. Deus vai oferecer a você momentos de reviravolta. Podia ser tema de filme. Tempos de reviravoltas. Deus pode fazer uma reviravolta na sua vida. Mas para que a gente aproveite esses momentos, é necessário um espírito guerreiro para superar os medos do passado. O Deus de Jefité é o mesmo Deus que nos propõe superar os nossos traumas passados. O Deus de Jefité é o Deus hoje que olha para você e quer você levantando a cabeça e seguindo adiante. Porque Deus vai fazer uma mudança, vai dar uma reviravolta na sua vida. Vamos ficar de pé, irmãos, por favor, por gentileza. No início dessa série, eu fiquei em dúvida a respeito de quais personagens nós usaríamos para as mensagens dos cultos. Sabe por que eu fiquei em dúvida? Porque o que mais tem na Bíblia são pessoas vencedoras. Mas não são vencedoras porque suas histórias foram impecáveis. São vencedoras porque reagiram aos problemas da maneira correta. A Bíblia não esconde o que aconteceu com os personagens bíblicos. Deus não é parcial. Deus não esconde as coisas ruins que aconteceram com os homens da Bíblia. Alguém me disse uma vez, como eu gostaria de ter a minha história escrita na Bíblia. Eu gostaria de dizer para você, se a tua história fosse escrita na Bíblia, se a minha fosse escrita na Bíblia também, Deus não esconderia os nossos erros. Deus, ele mostra quais foram os pecados dos personagens bíblicos. Mas isso é bacana, porque nos mostra que Deus, ele agiu em pessoas comuns. Pessoas falhas. Pessoas despedaçadas, traumatizadas. Jefité, uma criança sofrida. Jefité, um injustiçado na casa do seu pai. Jefité, um homem que, por causa de tudo que lhe aconteceu, cometeu um erro gravíssimo de se unir a um bando de fora da lei. Quem olhasse para Jefité diria, não tem mais jeito. O filho da prostituta agora entrou no mundo do crime. Não tem como haver mudança na vida dele. Esse é o ponto de vista humano. Deus é especialista em mudar histórias. Deus muda histórias ao avesso. Deus pega Jefité, imagina Jefité. Talvez estivesse esquecido lá do que aconteceu em Gileade. De repente ele está na sua casa, alguém diz, Jefité, tem umas autoridades que querem falar com você. Quando Jefité recebe-os na sala de espera, Jefité escuta dizendo, olha, por favor, eu sei que maltrataram você, eu sei que foram injustos com você, eu sei que você sofreu muito, mas eu vim dizer para você, em nome do povo, o povo que te abandonou, eu vim dizer em nome daqueles que te desprezaram, que nós precisamos de você. Eu imagino os olhos de Jefité marejado. E Jefité pensando como o mundo dá voltas. Como Deus é tremendo. Como Deus, ele pode tirar o homem da indignidade e colocar no lugar de honra. Deus quer dar honra para você, meu irmão. Não importa os pecados que você cometeu. Não importa os problemas que lhe ocorreram. Deus te trouxe aqui para lhe dar honra. Acredite nisso. Eu vou orar por você. Eu vou orar porque é possível que alguns de nós tenhamos esse sentimento de culpa. Por favor, em nome de Jesus, lance esse sentimento de culpa aos pés da cruz. Se você
cometeu algum pecado grave e ainda não se arrependeu, esse é o momento de se arrepender e deixar para trás. Mas se você já se arrependeu, não precisa se martirizar, não precisa se machucar, não. Porque a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Você não pode se acusar mais pelos pecados anteriores. Você não pode mais carregar essa culpa, porque Jesus perdoou todas as suas iniquidades. Não carregue a amargura dos maus que lhes fizeram. Não carregue no seu coração. Perdoe. Perdoe aqueles que lhe ofenderam. Perdoe. Não deixe nascer no coração qualquer tipo de raiz de amargura. Esqueça, deixe no passado os traumas. Deus te chamou para ser um guerreiro corajoso. Homem de Deus, mulher de Deus, vocês são guerreiros. Levantem a cabeça. Olhem para frente. Nada de andar para trás, olhar para trás, olhando para frente. Feche os olhos. Pai, no nome de Jesus. Eu tenho pessoas que me assistem aqui na live. Eu tenho pessoas que estão me assistindo aqui presencialmente. Eu comentei na mensagem que a vida humana é cíclica. Parece que todos nós passamos pelas mesmas coisas, mudando apenas cenários e personagens. Mas os problemas são os mesmos. Olhamos para a vida de Jefité, Senhor, e nos identificamos. Porque, Senhor, quantos de nós talvez tenhamos sofrido bullying? Talvez tenhamos sido discriminados por uma deficiência física que nós tenhamos. Talvez sejamos discriminados por algo que nós nem sequer fizemos. Quantas pessoas ainda carregam traumas de infância? Talvez tenha sofrido abusos de pessoas que supostamente deveriam amá-las. Meu Deus, quantas pessoas estão me ouvindo que já cometeram pecados terríveis, se sentem tão culpadas que jamais imaginam que Deus as perdoarão. A tua palavra diz, ó Deus, hoje, que o Senhor é poderoso para curar os traumas do passado e perdoar todas as nossas transgressões. O Senhor é aquele que nos perdoa. O Senhor é aquele que limpa-nos. O nosso passado não pode nos acusar. Nós podemos seguir adiante. Mas nos ajude, Senhor, porque queremos ser guerreiros e corajosos. Queremos ser como Jefité. Jefité não era um super-homem, mas tomou a decisão de não se acovardar. Nós não queremos viver com medo. Não queremos viver amedrontados, intimidados por aquilo que já aconteceu. Nosso compromisso agora, meu Deus, é com o futuro. E queremos uma vida aos teus pés, uma vida de comunhão. E oro, meu Pai, em nome de Jesus, por cada um dos teus filhos, para que essa valentia tome conta de cada pessoa que me assiste. Tantas pessoas que estão em casa como as que estão aqui, possam ser levantadas como homens e mulheres corajosos, que não se deixam deter pelas amarras do passado. Meu Deus, eu quero aproveitar o ensejo com esse espírito de coragem para interceder pelos pedidos de cada um dos teus filhos. Nós reservamos, Senhor, esse momento também para orar por pessoas que estão necessitadas de um milagre do Senhor. Cada um de nós tem sua história. Alguns talvez estejam aqui porque os seus corações estão aflitos por conta de algum problema de natureza familiar. Outros possuem uma causa na justiça. Outros estão com problemas na saúde. Meu Deus, são infinitos os problemas que podem estar acometendo os teus filhos, o teu povo. Mas nós oramos com esse sentimento de coragem. Nós oramos
para que o Deus de Jefité se revele, o Senhor possa manifestar a sua bênção, tanto sobre aqueles que estão me assistindo ao vivo, no culto presencial ou em casa, como aqueles que ainda vão nos assistir. Quem sabe, meu Deus, essa mensagem estará sendo assistida anos depois daquilo que nós estamos fazendo. Mas nesse período o Senhor estará ainda vivo e atuante. Abençoa, meu Deus, este que me ouve. Abençoa, meu Deus, este que me assiste. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso seja liberada. Que todos se sintam fortes e guerreiros como Jefité. Em nome de Jesus. Abençoa, meu Deus, a saúde. Abençoa a família. Abençoe as finanças. Abençoe o emocional. Abençoe a fé. Em nome de Jesus. Oramos e te agradecemos, ó Deus. Em nome de Jesus. Se você desejar, repita comigo. Se você tiver fé e desejar, eu recebo a vitória do Senhor na minha vida. Em nome de Jesus. Serei forte. Serei corajoso. Porque se Deus é por nós, ninguém será contra nós.